Olá, para você que se liga nas emoções do futebol goiano, sejam bem-vindos ao podcast da Federação Goiana de Futebol, trazendo as principais informações sobre o Campeonato Goiano de 2020. Hoje falando sobre a terceira rodada do primeiro turno do Goianão 2020, trazendo todas as informações dos jogos, sobre preços de ingressos, preparação das equipes e tudo que você precisa saber para ficar antenado, ligado em todas as informações do Goianão. Rodada que começa no dia 29 de janeiro, nesta quarta-feira, às 3h30 da tarde, já teremos um jogo. Iporá e Craque de Catalão se enfrentam no estádio Ferreirão, na cidade de Iporá. O árbitro será Breno Souza, assistente número 1 é o Márcio Soares, assistente número 2, Júlio César Faleiro e o quarto árbitro será João Francisco de Sá. Com as informações do Iporá, a equipe mandante, vem aí Cássio Douglas. Fala aí, Ítalo Ramalho! Aquele abraço para você que acompanha o podcast da Federação Goiana de Futebol. Nesta terceira rodada, o Iporá joga em casa contra o Craque. Nesta quarta-feira, às 15h30, uma vez que o estádio não tem iluminação. Já a segunda rodada, jogo em casa contra o Goiás, casa cheia, mais de 1.700 pagantes para ver Iporá e Goiás. O jogo ficou 0-0. Felipe Jesus foi o grande destaque da partida e o treinador Paulo Pereira também disse que o resultado vai ser o espelho do time no Goianão 2020. Com apenas 2 treinamentos, o IPEC volta a campo, como eu disse, nesta quarta-feira contra o Craque de Catalão, com apenas uma mudança no gol, uma vez que o Everton saiu machucado ainda no intervalo. O seu substituto será Lucas Passarelli. A provável equipe do Iporá Esporte Clube é Lucas Passarelli no gol, na lateral direita Everton, a dupla de defesa Cleiton e Jomar e na lateral esquerda Danilo Ribeiro. O meio-campo com Adão, Irlan e Elvis. No ataque, Felipe Jesus, Marcelinho e Jacó. A diretoria definiu o valor do ingresso em apenas R$30. Jogo esse na quarta-feira, às 15h30, horário de Brasília. A novidade dessa semana no Iporá Esporte Clube fica por conta de Otacildo. O Otagol estava no elenco do Iporá em 2019 e também esteve no Campeonato Goiano da Terceira Divisão no Goiatuba Esporte Clube. Otacildo chega e já foi apresentado. Deve ser opção para o Paulo Pereira. Cássio Douglas, repórter esportivo para a FGF. O adversário do Iporá será o Craque de Catalão. Para saber as informações sobre o Leão do Sul, quem fala com a gente é Robson Macedo. Olá, Ítalo. O Craque vem de vitória sobre a Anapolina na última rodada, mas o magro placar de 1-0 jogando no estádio Jonas Duarte foi motivo de críticas. Até o técnico Carlos Zabello disse que o time foi incompetente pelos erros individuais e coletivos e pela falta de foco na partida. Realmente, Ítalo, a Anapolina que jogou domingo tem um time fraco tecnicamente e em alguns momentos da partida foi até infantil ao realizar algumas jogadas, mas mesmo assim teve chance de empatar o jogo e até virar o placar, mas não teve capacidade para isso. Para o jogo desta quarta-feira contra o Iporá, Carlos Zabello espera uma postura diferente, que é um time mais ousado em campo. Porém, ele tem uma dúvida. Na lateral esquerda, Acácio, o titular da posição, está sentindo dores na coxa e já foi vetado para a partida. Ele terá à disposição para escalar nessa posição Raí ou Bruno Leite. Então, o time que deve entrar em campo contra o Iporá será Rafael Robalo, Evandro, Renato, William, Raí ou Bruno Leite. No meio de campo, Paulinho, Éder, Medina, Andrezinho. E no ataque, Peixoto e Gabriel. De Catalão, com as informações do craque Robson Macedo. Às 7h30 da noite da quarta-feira do dia 29 de janeiro, pela terceira rodada, Aparecidense e Goiânia se enfrentam no estádio
Ailê Pinheiro, o estádio da Serrinha. O árbitro será Jefferson Ferreira, que terá como assistente número 1 Hugo Correia, assistente número 2 será o Diego dos Santos e o quarto árbitro será Alcino Neto. Para saber as informações do Camaleão, a Aparecidense, vem aí Igor Ferreira trazendo todos os detalhes. Um grande abraço, Ítalo Ramalho, e a todos que acompanham o podcast da FGF. O começo de semana da Aparecidense foi movimentado, viu? O treinador João Paulo Sanches não resistiu ao segundo revés no time na competição e acabou demitido. Dessa vez, a equipe foi derrotada pelo Grêmio Anápolis de virada por 2-1. Ao todo, João Paulo Sanches fez 5 partidas à frente do Camaleão. Foram 2 jogos oficiais e 2 derrotas, além de mais 2 derrotas e uma vitória na pré-temporada. Para a sequência do time no Goianão, a direção da Aparecidense aposta em Romerito, que faz parte da comissão técnica permanente e tem vasto conhecimento do elenco, já que estava no grupo desde o início da pré-temporada. Nos últimos 2 anos, Romerito dirigiu o time sub-20 do Camaleão. Foram 4 competições, 2 campeonatos goianos e 2 Copas Goiás. Na busca pela primeira vitória no estadual, Romerito não terá muito tempo de preparação, já que nesta quarta-feira, dia 29, a equipe volta a campo diante do Goiânia, no estádio da Serrinha. Para esse confronto, o treinador teve apenas uma sessão de treino. Mesmo assim, o novo comandante deve promover algumas alterações na equipe, buscando mais efetividade. Porém, a principal arma da equipe continua sendo o atacante Alex Henrique, que já marcou 2 vezes no estadual. Assim, o time deve entrar em campo diante do Goiânia com Edson no gol, Bruno Henrique na direita, Robson, Ícaro e Elder fechando o sistema defensivo, Alisson, Washington, Robert e Rafael Luz no meio de campo, Alex Henrique e Aleilson na frente. Para o torcedor que quiser ir acompanhar esse duelo pela terceira rodada do Goianão entre Aparecidense e Goiânia, os ingressos custarão R$ 20 a inteira e 10 a meia entrada. Com as informações da Aparecidense, Igor Ferreira para o podcast da FGF. E o adversário da Aparecidense será o Goiânia. Com as informações do Galo, quem vem aí é Alex Rodrigues. Ítalo Ramalho, amigos ligados aqui com a gente. O Goiânia foi atropelado pelo Atlético no final de semana, 5-0 para a equipe rubro-negra no clássico vovô. Que fase do Goiânia! Vai se tornando aí também o time mais indisciplinado do campeonato goiano. É uma situação que a gente não costuma ver, né? Pelo menos nos times comandados pelo técnico Arthur Neto. Geralmente são times bem disciplinados. O Goiânia, 2 jogos e 2 expulsões. No primeiro jogo contra o Iporá, o Miguel foi expulso. E agora foi a vez do Clauber ser expulso contra a equipe do Atlético. Então, o Goiânia vivendo essa situação de mais um desfalque para a sequência da competição. O Miguel, que foi expulso contra o Iporá, cumpriu suspensão contra o Atlético, vai poder jogar esse próximo compromisso, que vai ser contra a Aparecidense. Tá mal das pernas também o time de Aparecida nesta temporada de 2020. 2 jogos, 2 derrotas no Goianão, lá embaixo na tabela de classificação, o Goiânia tá à frente, mas não é muita coisa não, só um pontinho à frente da equipe de Aparecida de Goiânia. Goiânia que empatou com o Iporá na estreia e tomou de 5 do Atlético na segunda rodada. O técnico Arthur Neto, até por conta do resultado do último jogo, faz total mistério com relação à escalação. Ninguém está seguro no time principal. Ele disse que vai rever muita coisa, tentou uma formação mais defensiva para segurar o Atlético, não deu certo. No primeiro jogo foi com uma formação mais ofensiva e até conseguiu um empate mesmo com um jogador a menos contra o Iporá. Então muita coisa vai ser revista pelo Galo para esse compromisso, em que o Goiânia será o visitante. O Goiânia vai jogar em Goiânia, 3 jogos no campeonato, os 3 primeiros sendo disputados aqui na capital, mas mais um como visitante. Jogou contra o Atlético como visitante no último domingo e agora joga na Serrinha contra a Aparecidense. O time de Aparecida é o mandante aqui na capital. Com informações do Galo, Alex Rodrigues, da Rádio CBN Goiânia. Também às 7h30 da noite desta quarta-feira, dia 29 de janeiro, Goianésia e Jaraguá jogam no estádio Valdeir José de Oliveira, na cidade de Goianésia. Jogo esse que é conhecido como clássico do Vale do São Patrício. Lembrando que essa partida
terá transmissão pela FGF TV, pelo canal da FGF TV no YouTube. O árbitro do jogo será André Luiz Castro, que terá como assistente número 1 Leone Carvalho, assistente número 2 será Thiago Gomes, quarto árbitro é o Leandro Cardoso e assessor de arbitragem será o Júlio César Mota. Com as informações da equipe mandante do Goianésia, vem aí J. Silva. Alô, amigo do podcast da Federação Goiana de Futebol, trazendo as informações do Goianésia Esporte Clube, time que vem de vitória difícil contra o Anápolis de virada no último domingo pelo placar de 2-1, volta a campo nessa quarta-feira diante da equipe sensação da competição, que é o Jaraguá. Para esse jogo, o técnico Ito Roque tem à disposição Everton Luiz, que cumpriu suspensão automática e fica à disposição do técnico. Também quem está recuperado é Léo Carvalho, que saiu mais cedo do jogo diante do Anápolis e deve ser mantido na lateral esquerda. Com isso, o Goianésia Esporte Clube deve manter a base que venceu a equipe do Anápolis, ou seja, Thiago Santos no gol, Lucas na lateral, a zaga formada com Valdson, Márcio Luiz e Léo Carvalho. No meio campo, Irã, junto com Júnior Capixaba, William Kozlovski, Rodriguinho, Edbo e Elias. Esse deve ser o time do Azulão para jogar amanhã às 19h30 contra o Jaraguá. O Goianésia continua com 4 pontos na tabela de classificação, é o quarto colocado, enquanto que o Jaraguá é o segundo colocado com 6 pontos. Depois de mais de 30 anos, vamos ter o clássico do Vale de São Patrício. De Goianésia, J. Silva, para o podcast da Federação Goiana de Futebol. Os ingressos para Goianésia e Jaraguá terão o valor de R$20 arquibancada, R$10 a meia entrada. E as informações do embalado Jaraguá, adversário do Goianésia, quem traz pra gente é o Wellington Marques. Olá, Ítalo Ramalho, trazendo as informações do Jaraguá aqui no podcast da Federação Goiana de Futebol. O Jaraguá, que é só alegria, 100% de aproveitamento dentro da competição e, aliás, venceu 2 adversários complicados. Uma vitória contra a Anapolina aqui no Amintas de Freitas e no último sábado vencendo o Vila Nova jogando em Goiânia. É claro que a cidade está toda polvorosa, todo mundo feliz com esse Jaraguá. E agora tem um jogo complicado. O Jaraguá vai até a Goianésia nesta quarta-feira, às 19h30 no estádio Valdeir José de Oliveira, buscando mais um resultado positivo nesta competição. Seria muito importante, evidentemente, uma vitória, mas o Goianésia também está bem dentro do campeonato. O time em que o técnico Lucas Oliveira vai mandar a campo deve ser o mesmo que enfrentou o Vila Nova. Não tivemos nenhum jogador com problema para esta terceira rodada. Vamos lá? André Luiz no gol, André Dal pela direita, Ramon, Robinho e Zé Mário, além de Derli, Igor, Dudu, Bessa e Ariel. Esse deve ser o time que vai enfrentar o Goianésia na próxima quarta-feira. O Jaraguá é segundo colocado na competição e busca mais essa vitória. Luta para não cair, mas evidentemente que com essas conquistas já se pensa mais longe em uma classificação para a próxima fase desta competição. Eu, Wellington Marques, fazendo o registro do Jaraguá, Rádio Cidade 910 AM para o site da Federação Goiana de Futebol. Valeu, aquele abraço para você, Ítalo! Ainda na quarta-feira, às 20h30, Anapolina e Goiás se enfrentam no estádio Jonas Duarte, na cidade de Anápolis. Lembrando que esse jogo terá transmissão pela FGF TV, pela página da Federação Goiana de Futebol no Facebook e também pelo canal da FGF TV no YouTube. O árbitro da partida será Jean Carlos Narciso. Assistente número 1 será o FIFA Bruno Pires. Assistente número 2, Paulo César Almeida. Quarto árbitro, Gabriel Queiroz. Assessor de arbitragem será o Kleiber Elias. E com as informações da Rubra, da Chata, da Anapolina, vem Jonathan Cavalcante.
Grande abraço a você, Ítalo, e para todos os que nos acompanham aqui na FGF. Chego agora com informações da Associação Atlética Anapolina Rubra, que se prepara para enfrentar o Goiás pela terceira rodada da competição. A Anapolina é a única equipe que ainda não conquistou nenhum ponto no campeonato. 2 jogos, 2 derrotas. A última delas no último domingo aqui no Jonas Duarte, quando a Rubra foi derrotada pelo placar de 1-0 para o Craque de Catalão. A torcida ficou bastante insatisfeita com a atuação da equipe, inclusive na madrugada de segunda-feira, alguns vândalos invadiram o CT e quebraram alguns itens do clube. E também alguns jogadores foram ameaçados por esses vândalos, tratados assim pela diretoria. Disseram à diretoria que não se tratam de torcedores do clube. Então, a polícia militar foi acionada e ninguém ficou ferido nessa ocorrência. Mas o técnico Rafael Toledo ganhou alguns reforços no decorrer da semana que poderão ajudar o time a sair dessa situação. Dentre os reforços estão os zagueiros Vinícius Delamore e Cássius, o lateral esquerdo Vitor Lindenberg, o volante Ícaro e também o volante Feijão, o meia Renatinho e os atacantes Douglas Caê e Rafael Lemos, além de Riquelme e Matheus Paraná, que já atuaram com a equipe colorada. O preço dos ingressos é de R$30 no setor das arquibancadas e 50 nas cadeiras. O provável time para amanhã, lembrando que alguns atletas ainda podem cair no bid e assim ficarão à disposição efetivamente do técnico Rafael Toledo. Mas a provável formação tem Rafael Cano gol, pela direita Arlen, a dupla de defesa com Matheus Negão e Vinícius Delamore, pela lateral esquerda Renan Castro, o meio de campo com Lúcio, Ícaro, Vitor Lindenberg e também Demétrios, e no ataque Matheus Paraná e Riquelme. Essa então a provável escalação da Anapolina para o jogo desta quarta-feira contra o Goiás aqui no estádio Jonas Duarte. A diretoria colorada pede o apoio da torcida nesse jogo difícil, mas que é fundamental para a Anapolina sair dessa situação. Jonathan Cavalcante com informações da Anapolina para você que nos acompanha aqui na FGF. Um abraço a todos. E como será que vem o Goiás para enfrentar a Anapolina nesse jogo na cidade de Anápolis? Quem traz todos os detalhes pra gente é o repórter André Rodrigues. Fala, fera! Abração, grande Ítalo Ramalho. Abração a você ligado, a você conectado no podcast da FGF, o Goiás domingo, segunda rodada do Campeonato Goiano. Lá em Porá, empatou em 0-0 com o Iporá. O Goiás agora, nessa quarta-feira, em Anápolis, vai realizar o seu terceiro jogo no nosso estadual, o compromisso contra a equipe da Anapolina. E até pensando na partida da próxima semana, em Manaus, contra o FAST, a estreia na Copa do Brasil, o Ney Franco vai poupar a maioria dos seus titulares no duelo contra a Chata. A tendência é essa da escalação do Goiás: Tadeu, Vidal, Luiz Gustavo, Iago Mendonça e Heron. No meio de campo, Gilberto, o Miguel Figueira e Ratinho. No ataque, Marcinho, Rafael Moura. No último treino, sentiu um desconforto muscular. É dúvida, se não for para o jogo, entra em seu lugar Vinícius ou Zeca. E fechando o ataque do Goiás, a presença do gringo, a estreia do argentino, o Queco Vidalva, que estava no futebol mexicano. Dessa forma, então, o argentino Queco irá realizar a sua estreia no Goiás. O meia Daniel Bessa, que veio do futebol italiano, ele já ficará no banco de reservas do Verdão. Do Goiás, repórter André Rodrigues, das Feras do Cânjuro, Rádio Sagres 730, para o podcast da FGF. Ítalo Ramalho, fala, fera! No Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, na cidade de Goiânia, às 8h30 da noite, o Atlético Goianiense recebe a equipe do Anápolis. O árbitro desse jogo será Anderson Gonçalves, tendo como assistente número 1 Christian Passos, assistente número 2 é o Adailton Fernando, quarto árbitro será Rubens Paulo dos Santos, assessor de arbitragem Vicente de Paula. Para saber as informações do Dragão, a gente conversa agora com o Alex Rodrigues. Fala, Ítalo Ramalho, um abraço todo especial pro amigo que acompanha aqui o podcast do Goianão. Vamos falar do Dragão
líder do campeonato estadual e se prepara para mais um jogo dentro de casa na competição. O Atlético jogou no último final de semana e goleou, atropelou o Goiânia 5-0 no Estádio Olímpico. Os 5 jogadores mais ofensivos da equipe marcaram os gols: Marlon Freitas, Jorginho, Matheus, Gustavo Ferrarez e até o estreante Renato Kaiser fez para a equipe rubro-negra. Então o Atlético é líder do Goianão, 2 jogos, 2 vitórias, 7 gols marcados e todos os gols feitos por jogadores diferentes. Uma situação diferente acontecendo aí para o Atlético nesse início de competição, mostrando toda a coletividade da equipe rubro-negra. O técnico Cristóvão Borges estreou com um resultado importante e até por isso vai manter a escalação do Atlético para esse jogo da terceira rodada contra o Anápolis. Nenhuma alteração na equipe titular. O Atlético já realizou todos os treinamentos, time concentrado neste momento, visando este compromisso, e vai ter em campo Kozlinski no gol, Reginaldo na lateral direita, Oliveira e Gilvan formam a dupla de zaga, Nicolas é o lateral esquerdo. No meio-campo, Edson, Marlon Freitas e Jorginho. No ataque, Gustavo Ferrarez, Matheus e Renato Kaiser. Dragão aí vai mantendo a escalação, nesse início de campeonato. Torcedor já vai descobrindo, esse novo Atlético para a temporada 2020. Para o torcedor que quiser assistir o jogo contra o Anápolis, o preço dos ingressos é o seguinte: R$20 a cadeira do Olímpico. Mas quem fizer 2 apostas com o Atlético sendo o time do coração na Time Mania, apresentando as apostas no ato da compra, tem o direito de pagar meia entrada. O ingresso sai por R$10. O Atlético enfrenta o Anápolis nesta quarta-feira, 8h30 da noite, no centro aqui da capital. Com informações do Dragão, Alex Rodrigues, da Rádio CBN Goiânia. Como será que vem o Anápolis, o galo da comarca, para esse grande desafio fora de casa? As informações do Anápolis a gente vai saber agora na voz do repórter Tony Marizu. Alô, Ítalo Ramalho e aos amigos conectados aqui no podcast da Federação Goiana de Futebol. O Anápolis, em 2 jogos, ainda não sabe o que é vencer. Empatou com o Vila na estreia e a derrota de virada para a equipe do Goianésia, lá em Goianésia, no último domingo. E busca a sua primeira vitória contra a equipe do Atlético, jogando em Goiânia. O técnico Márcio Ribeiro tem 2 dúvidas para definir o time. O ala esquerda, Rafael Soares, levou um pisão no pé esquerdo. O jogador está entregue ao departamento médico e dificilmente participará da partida. Da Silva, que é ala pela direita e atua também na esquerda, deve ser a novidade e fazer a sua estreia com a camisa do Anápolis na ala pela esquerda. A outra é no meio campo, o volante Renan. Saiu do jogo contra a equipe do Goianésia com dores no adutor da coxa direita. O jogador está entregue ao departamento médico e também passou a ser dúvida. Com isso, o Valfrido, que iria perder a condição titular para o Rafael Oller, pode ser mantido no meio campo. O provável Anápolis para o jogo contra a equipe do Atlético é Jefferson para o gol, Cleiton na ala pela direita, João Paulo e Felipe, os 2 zagueiros, Rafael Soares ou da Silva na ala pela esquerda. Meio campo com Batista, Valfrido ou Renan, Rafael Oller e Doda. No ataque, Vinícius e Roniel. Tony Marizu, repórter da Rádio Manchester, para o podcast da Federação Goiana de Futebol. Para fechar a terceira rodada do primeiro turno, Vila Nova e Grêmio Anápolis se enfrentam no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga às 8h30 da noite da quinta-feira, jogo isolado, neste dia 30 de janeiro. O árbitro da partida será Bruno Rezende, auxiliado por Edson Antônio, assistente número 1, assistente número 2, Danilo Bonifácio, quarto árbitro é o Guilherme Gil, assessor de arbitragem é o Kleiber Elias. Com as informações do Vila Nova, vem aí Manuel de Oliveira Filho. Abração, Ítalo Ramalho, um abraço para todo mundo do podcast da Federação Goiana de Futebol. Na última rodada, derrota, a primeira do Vila Nova no Campeonato Goiano de 2020. O time jogando em casa diante do seu torcedor acabou perdendo para o Jaraguá pelo placar de 1-0. Repercussão muito ruim, afinal o técnico Ariel Mamed foi bastante criticado pela diretoria e também por boa parte da imprensa em relação à escalação do Vila Nova. Tanto é que aos 30 minutos do primeiro tempo ele fez 2
duas alterações, colocando um lateral direito de ofício, no caso o Christian, e também o atacante Cauê. Os dois entraram nas vagas de Pablo e Celcinho. Com isso, o Vila Nova melhorou um pouco, mas, porém, não conseguiu reverter a situação e acabou sendo derrotado. O time volta a campo na próxima quinta-feira, 8h30 da noite, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, contra o Grêmio Anápolis. É a terceira rodada do Campeonato Goiano e o time colorado busca, então, a sua primeira vitória no estadual 2020. Em relação ao time, o técnico Ariel Mamed deve sim promover muitas mudanças, inclusive na lateral direita. O Christian deve ser o titular com a camisa número 2 e no ataque Dimba, que entrou muito bem diante do Jaraguá, deve ganhar a posição do Nando. O restante é surpresa, afinal, o técnico do Vila fez mistérios nas duas primeiras rodadas do Goianão. A tendência é que ele faça o mesmo nesta terceira rodada. A gente ainda não sabe qual será a escalação do Vila Nova, porém cobrimos o dia a dia do Vila, então, é claro, podemos sim arriscar aqui. Fabrício no gol, pela direita Christian, Darley e Brunão, os dois zagueiros, e na esquerda Marquinhos ou Mário Henrique. No meio campo, Francesco, Pedro Bambu e Celcinho. No ataque, Lucas Silva, Gilcinho e também o centroavante Dimba. Esse deve ser o Vila para a terceira rodada do estadual. Um grande abraço para você e um abraço para todo mundo do podcast da Federação Goiana de Futebol. Manuel de Oliveira, Rádio Sagres 730, Feras do Cajuru. Os ingressos para a partida terão valor de R$ 60 a arquibancada, R$ 30 a meia entrada e R$ 150 o camarote especial com open bar e open food. Para enfrentar o Vila Nova, o adversário será o Grêmio Anápolis. E para termos as informações da equipe visitante, Jonathan Cavalcante vem aí para trazer todos os detalhes. Vamos então, meu amigo Ítalo Ramalho, com as informações do Grêmio Esportivo Anápolis, a Raposa Anapolina, que acabou conquistando uma vitória surpreendente e importante na última rodada do Campeonato Goiano. Afinal, o Grêmio Anápolis venceu a Aparecidense jogando fora de casa pelo placar de 2-1 na tarde do último domingo no estádio Ailê Pinheiro, em Goiânia. Alex Henrique marcou para a Aparecidense e o Grêmio Anápolis virou com Gustavo Henrique e Michel Renner. Então, o Grêmio do técnico Márcio Nunes tem uma semana até o momento tranquila para o jogo da próxima rodada. O clube que enfrenta na quinta-feira o Vila Nova no Oba às 8h30 da noite. E o técnico Márcio Nunes deve repetir então a escalação da equipe para esse jogo contra o Tigrão. O Grêmio Anápolis deve ir a campo com Leandro no gol, lateral direita Wagner Cruz, a defesa com David Santos e Cassiano, lateral esquerda Giovani, o meio de campo com o experiente Roger Goiano, Araújo, Adeilson ou Douglas Esquilo e Lucas Lopes. E no ataque, Gustavo Henrique e Everton Amaro. Essa é a provável escalação do Grêmio Anápolis do Márcio Nunes para enfrentar na quinta-feira a equipe do Vila Nova. O Grêmio que busca outra vitória ou então conquistar um ponto importante jogando contra o Vila Nova para seguir com suas pretensões de classificação neste Campeonato Goiano 2020. Então é isso, Ítalo. Essas informações de momento da Raposa do Grêmio Esportivo Anápolis para quem nos acompanha aqui na FGF. Um abraço a todos, até a próxima. Chegamos ao final da terceira edição do podcast da Federação Goiana de Futebol sobre a terceira rodada do primeiro turno do Goianão 2020. Com trabalhos técnicos de Igor Ferreira e Arthur Marim, chegamos ao final dessa edição. Não perca as próximas edições do podcast da Federação Goiana de Futebol. Um grande abraço a todos e até a próxima!